estamos ainda dentro das parábolas de Jesus e hoje nós vamos ver mais duas. Vamos começar pela A Porta Estreita. Lucas 13, 22 a 30. Eu vou fazer uma leitura comentada. Aliás, é o que eu mais gosto de fazer. Procurar no texto as lições espirituais para nós. Amém? Vamos lá, versículo 22 de Lucas 13. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. 23, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? 24, Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco. Amém? E aquilo que Ele falar, que o nosso ser se incline para obedecer. Jesus continuava a sua viagem para Jerusalém, para o final do seu ministério, para a sua morte na cruz. E, no caminho, ele passava por cidades e aldeias. Para uma pessoa ser salva, ela deve se esforçar para entrar pela porta estreita. Jesus, Ele mesmo, declarou que esta porta é estreita. A porta de entrada para o reino de Deus, ela é estreita porque exige arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, há condição, não é de qualquer maneira. Para uma pessoa ser salva, primeiro ela precisa ouvir, verbo ouvir, sobre o Evangelho de Cristo. O que ela deve ouvir? Não é qualquer coisa. Ela deve ouvir o Evangelho de Cristo. Depois, não basta ouvir, ela precisa crer em Jesus e em seu sacrifício substituto na cruz do Calvário. Mas não basta só isso, ela precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e com a boca fazer confissão ou confessar a Jesus como seu único Salvador e Senhor. Romanos 10, 9 afirma: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então veja que Jesus não tem discípulos calados, omissos e desobedientes, né? Tem que fazer exatamente como Ele quer que seja feito. Jesus aí está falando, a pergunta foi: quem pode ser salvo? São muitos? São poucos? Então, nós precisamos entender que no pacote da salvação,
nós temos a recriação do nosso espírito. Em 2 Coríntios 5,17, lemos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O que é que se fez totalmente novo em nós? O nosso espírito, que foi recriado. É o nosso ser real, é o nosso ser verdadeiro, imortal, ok? Temos também a participação na natureza divina. Em 2 de Pedro 1,4, lemos: por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. O nosso espírito recebeu o DNA de Deus, a natureza de Deus em nosso espírito recriado. Pense nisso. É uma natureza santa, é uma natureza perfeita de Deus. Também, no pacote da salvação, nós nos tornamos filhos de Deus. Em João 1,12, lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, ninguém nasce aqui na terra como filho de Deus, nasce como criatura de Deus, mas ser filho de Deus é somente para os salvos, tá? Também, no pacote da salvação, nós fomos justificados, isto é, declarados justos diante de Deus, por causa do sacrifício substituto de Cristo. A dívida foi paga, o pecado foi arrancado do nosso espírito. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não vai para o inferno, não receberá condenação eterna. Somos salvos da ira de Deus no dia do juízo. Nós não estaremos no trono branco. Trono branco é para os ímpios, para os que não foram salvos. Em Romanos 5,19, lemos: porque como pela desobediência de um só homem, o primeiro homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, o pecado passou para a descendência. Por isso nós falamos o pecado da raça. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Glória a Deus. Se o pecado foi imputado, a justiça de Cristo também foi imputada aos salvos. No pacote da salvação, nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Cristo. Havia necessidade de reconciliação. Por quê? Porque o pecado da raça nos separou de Deus. O nosso espírito estava morto por causa do pecado. Não tinha comunhão com Deus, não tinha relacionamento com Deus por causa desse pecado.
Mas, ao ouvir o Evangelho, a crer em Jesus e no seu sacrifício, o preço que foi pago, confessando os nossos pecados, recebendo Jesus como nosso Salvador e Senhor, esse pecado foi arrancado do nosso espírito. A morte espiritual foi arrancada do nosso espírito. E ali foi introjetada a vida eterna, a vida da qualidade de vida que Deus tem. Você tem vida no seu espírito. Você tem a natureza de Deus no seu espírito. Seu espírito, você é filho de Deus. Você participa dessa natureza divina. Você foi justificado. Não há nenhuma condenação. Ali está o santuário, onde o Espírito Santo vem habitar. Fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Cristo. Agora, reconciliação fala de relacionamento. A inimizade que havia foi removida. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas essa inimizade foi removida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. E como agora não tem mais inimizade com Deus Pai, nós podemos adentrar a sala do trono, nós podemos chegar à sua presença, nós podemos chamá-lo de Pai, de Paizinho. Temos comunhão com Ele, porque não há mais inimizade. Você pode ler Romanos 5, de 1 a 10. Também no pacote da salvação, nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. Em 1 Coríntios 3,16, lemos: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Gente, que coisa tremenda isso! O Espírito habita em você. Ele está aí com você todo o tempo. Para quê? Para te ajudar, para te ensinar a palavra de Deus, para descortinar os mistérios de Deus, para te ungir, para te capacitar, para te dar dons, talentos. O Espírito Santo é o companheiro do noivo que está embelezando a noiva para o encontro com o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Em nossa alma ou personalidade, alma e espírito não são a mesma coisa, tá? Alma é personalidade, a sua capacidade de pensar, de sentir, de tomar decisões. Ela está sendo transformada à imagem do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 3,18, lemos: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo está nos embelezando. O Espírito Santo está colocando em nós as marcas de Cristo, removendo o que é da carne, removendo o que é pecado de nós. Essa é uma obra tremenda que o Espírito faz em nós. Como resultado dessa contemplação do Senhor, porque agora nós podemos nos relacionar com Ele, podemos chegar à sua presença, podemos estar imersos na sua presença. Então, nós vamos sendo transformados. Eu amo o momento da adoração.
Eu amo o momento da meditação na palavra de Deus, porque aí nós mergulhamos na santidade do Senhor Jesus. E ficamos constrangidos quando percebemos que nós não estamos à altura dele, né? Que é pela graça, é pelo favor dele que nós podemos ter esse relacionamento. Essa transformação, ela é gradual. Na alma é gradual. Na personalidade é processo. É de um degrau a outro degrau, de um nível a outro nível. E isso vai durar até nós sairmos daqui da terra e adentrarmos o céu com o Senhor. E ali sim nós vamos ter... deixar para trás, né, o que é da carne, deixar o corpo, deixar a matéria, deixar aquilo que era impedimento para a nossa santidade plena. E nós sabemos que a imagem de Deus no ser humano foi distorcida com a queda do primeiro homem, né? Então, por isso, o segundo homem, Cristo, veio para pagar o preço em nosso lugar e nos possibilitar agora ter a recriação do nosso espírito. Agora, nós precisamos saber que há um tempo determinado por Deus, o relógio está com Deus, Ele controla o tempo, para nós ouvirmos, crermos e recebermos o Senhor Jesus como único Salvador e Senhor pessoal. Nessa dispensação da igreja, tem tempo. Toda dispensação tem um tempo. E essa tem tempo também. E o tempo está se esgotando. O tempo está acabando, né? E, por isso, a urgência de anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas que não são salvas, para que elas possam ser salvas e ir para a eternidade com o Senhor. O tempo se encerra de duas formas: morte física ou arrebatamento da igreja. Você pode morrer antes do arrebatamento e você pode estar vivo quando acontecer o arrebatamento da igreja. Pela salvação em Cristo Jesus, outra coisa também, nós nos tornamos família de Deus. Em Efésios 2,19 lemos: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, cada um de nós agora, em Cristo, nos tornamos família de Deus. E devemos viver de acordo, né, com aquilo que Ele estabeleceu para a sua família. Jesus é Senhor, Ele manda, tá? Ele diz o que deve ser feito. E Ele é inquestionável. Okay? E, portanto, não somos estrangeiros, não somos peregrinos, aqueles que não fazem parte, aqueles que são de fora. A família de Deus, ela é edificada sobre um firme fundamento, que é Cristo e seu puro evangelho. Não basta alguém dizer: eu creio em Jesus, estou salvo, ponto. Não. Eu creio em Jesus e creio no seu evangelho. O evangelho de Cristo compõe os termos da nova aliança. Nós estamos na vigência da nova aliança. Toda aliança tem termos para serem obedecidos. E a nova aliança também tem. Onde estão escritos estes termos? No Novo Testamento. Principalmente nos evangelhos,
que relatam, né, todas as falas de Jesus, todo o ensino de Jesus, toda a pregação de Jesus. E depois as cartas, elas vão esmiuçar mais, aprofundar mais, expandir mais o que Jesus falou. A fonte é Jesus. Então, nós precisamos conhecer bem o que Jesus falou. Jesus é a pedra angular, né? É aquela onde está o ângulo correto para se levantar uma edificação firme e estável. É a palavra de Deus. É o Evangelho de Cristo. É que dá o norte, dá o rumo, dá o prumo. Não podemos sair nem para cá, nem para lá. Não podemos mudar nada, temos que apenas obedecer. A grande família de Deus está distribuída em igrejas locais. Precisa estar numa igreja local. Não há possibilidade de todo mundo se reunir num único lugar. Não caberia. E como ficaria o discipulado, como ficaria o relacionamento entre os membros da família? Seria muito difícil. Então, nós estamos distribuídos em igrejas locais para que todos se conheçam. Imagina uma família onde um não conhece o outro. Você pode imaginar isso? Não é família. Todos se conheçam, né? Haja discipulado contínuo, todos estão sendo ensinados, preparados, treinados para serem enviados, para cumprir a grande comissão, o ide do Senhor Jesus Cristo. É para ir e fazer discípulos. Essa é a ordem de Jesus para todos nós. Verso 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Quanto tempo ainda resta para que a porta esteja aberta e seja possível entrar? Quanto tempo? Nós não sabemos dizer, mas sabemos que logo, logo, o dono da casa vai voltar. O dono da casa já está chegando, né? Os acontecimentos apontam para isso. E quando ele chegar, a porta se fecha. Para a dispensação da igreja, ninguém mais entrará. Ouçam, entendam, para a dispensação da igreja, a noiva, corpo de Cristo, a extensão de Jesus, ninguém mais vai entrar. Haverá salvação na tribulação? Haverá. Mas será um outro tipo, um outro nível. Entende? Porque o tempo da igreja se encerra com o arrebatamento dela. Aí fecha. O que Deus vai fazer daí para frente é lidar com Israel. Aí Israel vai entrar no milênio. Então, é outra dispensação, é outro tratamento de Deus, tá? Então, a oportunidade é hoje, é aqui e agora. Hoje é o tempo de oportunidade de salvação. A mensagem está sendo anunciada, a família de Deus está aberta para receber novos membros e ajudá-los, né, a crescer espiritualmente, mas nós percebemos que há muitas pessoas distraídas, ocupadas com tantas outras coisas,
ocupadas buscando os prazeres deste mundo, e não querem saber de Jesus e nem do seu evangelho. A busca tardia resultará em perdição eterna, ou seja, a separação de Deus para todo sempre. Tudo porque não preencheram os requisitos necessários para a admissão. Verso 26. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. 27. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. O paralelo de Mateus 7 mostra falsos mestres reivindicando ter feito milagres em nome de Jesus, mas a realização de milagres sem um genuíno novo nascimento não resulta em nada. Aliás, resulta em perdição, né? Não adianta nada fazer sem ser, de fato, um filho de Deus. Tem gente que quer fazer obras para o Senhor, mas sem ser filho de Deus, sem ter nascido de novo. Ele não vai aceitar isso. Todo aquele que vem a Cristo deve perseverar até o fim, até herdar a coroa da justiça. Apocalipse 3:11. Jesus diz: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus fez muitas promessas à igreja, e você pode consultar aí, lendo Apocalipse 2 e 3. O Senhor, Ele insta conosco para que sejamos vencedores, para que sejamos winners. Verso 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Oh, tristeza, né? Então, não basta ouvir sobre Jesus. Não é suficiente ouvir os seus ensinamentos sem praticá-los. Não basta frequentar uma igreja local de vez em quando, sem compromisso. Não adianta ofertar migalhas, nem participar da mesa do Senhor, sem a verdadeira comunhão com Ele e com a igreja local. Nós estamos vivendo dias terríveis em que os crentes, vamos dizer assim, dizem: eu não preciso estar numa igreja local, eu não preciso dizimar, eu não preciso participar da mesa do Senhor. São crentes do jeito deles, fazem as coisas do jeito deles e acham que está tudo bem, que está tudo certo, mas que engano, não está. O Senhor vai passar uma revista em todos. Quem não preencher os requisitos, não entra. Verso 28, já lemos. Então, nós precisamos ter uma vida real, uma vida de compromisso com o Senhor. E no dia do juízo, o Senhor vai julgar aqueles que o rejeitaram, ou que acenaram de longe. Mensagem legal, mas nunca se comprometeram com ele. Quando o texto cita Abraão, Isaque e Jacó, aponta para aqueles que viveram antes, né, da aliança mosaica, mas eles criam que um dia o Messias viria, pela fé na promessa de Deus, né? E então foram os crentes de Israel, aqueles que creram na vinda do Messias. E aqueles que ouviram e não creram, esses serão lançados fora.
29 e 30. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Quando aqui fala de Oriente, Ocidente, Norte, Sul, está falando da salvação em Cristo que foi ofertada para os gentios, para além das terras de Israel. Todo gentio crente em Cristo é admitido no reino. E ao passo que muitos judeus, que até pela prioridade, porque Jesus veio primeiro para eles, mas por causa da incredulidade, ficarão de fora. Os primeiros que ficarão de fora e os últimos que entraram para o reino, E é uma lição difícil para os judeus isso. E os remidos virão dos 4 cantos da terra. Salmo 107, de 1 a 3, diz: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Cumpriu-se, Glória a Deus que nos alcançou com a sua salvação em Cristo Jesus. A resposta prática para a pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Permanece. Qualquer que seja o número dos que são salvos, o que realmente importa é que, sem demora, você tenha certeza que é um deles. É isso que importa para você. Quantos vão? Não sei. São poucos? São muitos? Não sei, o Senhor sabe. O que importa é que eu seja salva em Cristo Jesus. Que você tenha a salvação em Cristo Jesus. Vamos agora para a parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. No texto, talento era uma unidade monetária, ou seja, 6.000 denários. Um denário, o valor de um dia de trabalho. Um talento, 6.000 denários, ou 6.000 dias de trabalho. É muita coisa, Quase 18 anos aí de trabalho. Transportando para o lado espiritual, podemos dizer que os talentos se referem aos dons e capacitações para o serviço cristão. E isso vem pelo Espírito Santo. É Ele quem concede dons, talentos, Cada um de nós é responsável pelo uso que faz do conhecimento adquirido e das habilidades recebidas em cada oportunidade que o Senhor nos concede. Prestem atenção. Conhecimento e realizações. Conhecer sem praticar não vale nada. Então, conhecimento e habilidades devem andar juntos. Não é suficiente apenas conhecer, se inchar de tanto conhecimento, mas não ganha uma alma para o Senhor. No fruto é 0. Percebem? O homem viajou
para outro país. Isso aponta para Jesus, que voltou à glória do céu, deixando aqui os seus servos, os seus discípulos, devidamente capacitados pelo Espírito Santo para dar continuidade à sua obra. O que Jesus fez em seu ministério terreno? Exatamente o que ele fez? Ele pregou, mais ensinou que pregou, ele evangelizou, ele anunciou que o reino de Deus estava chegando à terra, ele chamou as pessoas ao arrependimento, para a salvação. Jesus curou, Jesus libertou os cativos do diabo. E qual é a nossa tarefa como igreja, como corpo, extensão de Jesus aqui na terra? Fazer a mesma coisa que Jesus. Dar continuidade ao seu ministério. O Senhor da parábola chamou os seus servos ou escravos e distribuiu entre eles parte das suas posses, a fim de que eles trabalhassem com ela e as fizessem render, lucrar. E mesmo estando ausente, então os seus bens continuariam a ter um bom rendimento. Eles poderiam arar a terra, plantar, colher, vender, né? Usar o dinheiro para fazer aí negócios. A outra possibilidade era colocar em aplicações bancárias, a fim de aumentar o capital. Os banqueiros recebiam o dinheiro, né, em depósito, pagavam juros aos depositantes e depois emprestavam esse dinheiro aí com juros altos, porcentagens altas. Ou então eles empregavam também em fundos de comércio ou outra forma de investimento. Não muito diferente do que é hoje, né? Dessa forma, um senhor que estivesse viajando, ele poderia esperar um bom lucro ao retornar. O talento, ele podia ser de ouro, de prata ou de bronze. E foi uma quantia considerável que ele entregou aos servos, né? Se 6.000 denários for considerado como o valor de um talento, então isso envolveria 6.000 dias de trabalho, ou seja, quase 20 anos de um homem trabalhando para juntar tudo isso. Então, você pode imaginar, o que recebeu 5, isso exigiria dele 90 anos de trabalho para chegar à quantia. Que Senhor generoso, né? Isso aponta para as grandes responsabilidades que são entregues aos servos, né, de Deus. E a nação de Israel, ela recebeu tantos privilégios, muitas oportunidades espirituais, mas nem sempre fez bom uso delas. Verso 16, o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Então, tanto o que recebeu 5 quanto o que recebeu 2, conseguiram realizar aí um bom negócio, porque as condições eram bem favoráveis, né, para a negociação. Então, veja, se não acontecesse nada, só podia ser entendido como realmente uma negligência, porque tudo estava ali, né, pronto para eles fazerem render aquele recurso. Trazendo para o nosso lado, não trabalhar para Jesus só pode ser entendido como negligência. Porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós para nos capacitar. Então, não há desculpas para não fazer a obra de Deus. O Senhor deve ter deixado também algumas instruções, né, para as aplicações. Então,
eles tinham que fazer render aquele dinheiro. Esta parábola, ela recomenda para nós a prontidão, a diligência. O verdadeiro discipulado busca conhecimento revelado para servir ao Senhor. Não é para encher a cabeça de doutrinas bíblicas. Se essa doutrina meramente ficar na mente, não adianta nada. Porque o Senhor vai pôr na balança conhecimento, prática. Quantos aqui conhecem a grande comissão? Quantos aqui sabem da grande comissão? Vocês sabem o que é a grande comissão? Quantos sabem? Levanta a mão. Quem não sabe, vai ler Mateus 28, tá? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou com vocês nesse trabalho. Através do Espírito Santo que habita em nós. Isso é conhecimento. Agora, e a prática? A prática é, quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Quantas? É uma questão muito simples. Se você não dá fruto, é a árvore que será cortada e lançada fora. Não importa a sua confissão verbal, não importa sua simpatia por Jesus. O que Ele quer é resultado. Verso 18. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse daqui, ele não gastou dinheiro, nem desperdiçou. Simplesmente deixou de trabalhar com ele. Fez nada. Isso mostra que ele foi preguiçoso, negligente, indigno de confiança do ponto de vista de produção, de resultado, de rendimento. Ok? Ele enterrou o dinheiro, algumas pessoas até faziam isso naquela época, para garantir, e assim hoje nós temos muitas moedas antigas nos museus, né, que foram encontradas enterradas. Mas foi improdutivo, foi infrutífero, foi despreocupado, foi egoísta. Esse é o símbolo da preguiça, do embotamento e da indiferença espiritual. Não importa o conhecimento. Não importa o conhecimento. Ouve, mas nunca faz nada para o Senhor. Portanto, esta parábola ensina que a indiferença com a responsabilidade espiritual traz consequências muito ruins. Muito ruins. Nós fomos chamados e enviados para reproduzir as mesmas obras do Senhor Jesus Cristo. As mesmas que Ele fez quando esteve aqui na terra. Evangelizar, pregar, ensinar, discipular, impor as mãos sobre os enfermos, impor as mãos sobre os possessos, para que sejam libertos. Percebem? Cuidar de pessoas, dos que são os novos crentes, os novos convertidos.
E não há desculpa para não se fazer isso. Não há desculpa que o Senhor Jesus vai dizer, tá bom, eu entendo, tá, eu abro uma exceção para você. Não tem. Não tem. Jesus foi muito claro. Muito claro. E a palavra de Deus é muito transparente para nós, né? Jesus morreu por nós. Jesus foi à cruz e pagou o preço em nosso lugar. Nós ouvimos o Evangelho porque alguém pregou para nós, gente. Alguém pregou, alguém se incomodou de falar de Jesus para nós. E nós pudemos exercer fé, crer. Mas não há lugar para estagnação. Não há lugar para indiferença, para apatia. Haverá perda de alguma maneira. Em 2 Coríntios 5,10 está escrito, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse corpo que você tem deve ser usado para evangelizar, para discipular, para alcançar pessoas para Jesus. O que você está fazendo com os dons, talentos, habilidades, capacitações que recebeu do seu Senhor? Espero que você não tenha enterrado nenhum deles. Precisamos estar alertas quanto ao fato de que cada um de nós recebeu capacitações para trabalhar em prol do reino de Deus aqui na terra. Esse é o tempo. Nós só podemos fazer isso enquanto nós estamos nesse corpo terreno. Quando Jesus voltar, o tempo se encerra. Na eternidade nós não vamos pregar evangelho para ninguém, porque lá todo mundo já é salvo. Verso 19, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. A igreja hoje aguarda, né, a volta do Senhor Jesus Cristo, e o conhecimento e as obras serão colocados na balança. Conhecimento e obras. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Para um grupo, esse encontro será através da morte física. Vão morrer antes do arrebatamento. E outros que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, então, subirão ao encontro do Senhor nos ares. A demora pode ser longa, mas o retorno é inevitável. Ele está vindo. É impossível escapar da prestação de contas. A igreja, os salvos, passarão pelo tribunal de Cristo, que não é um tribunal de condenação para o inferno, mas que ali haverá perda, haverá. Porque o que for palha, não passa, entendeu? Vai passar pelo fogo, o que o fogo queimar, né? Ali na distribuição de galardões haverá diferenças. Verso 20. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. Este servo trabalhou, se empenhou com determinação, e é o retrato de um verdadeiro servo de Cristo, né? Um autêntico discípulo, aquele que foi ensinado e aprendeu de fato e pôs a lição em prática. 21. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor.
aí, né, cessa. Lutas, experiências negativas, sacrifício pessoal, tudo isso desaparece diante da aprovação do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos concluir que valeu a pena servir ao Senhor. Nós recebemos a transformação através do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, né? Então, esse é um processo de santificação. E lá vamos continuar na eternidade servindo ao Senhor. Você pensa que você trabalha aqui, neste corpo terreno, quando adentrar a eternidade, você vai ficar só se abanando lá? Que o céu é um lugar, não tem nada para fazer? Não, muito pelo contrário. O servo bom e fiel, lá na eternidade, vai receber responsabilidades maiores. Entendeu? Autoridade maior também, né? Já recebemos aqui na terra, mas lá do outro lado, muito mais, né? A obra de Deus jamais termina, mas sempre se desenvolve mais e mais. Então, você deve fazer uso dos dons, talentos, habilidades, capacitações que o Senhor colocou em você. Tem alguma coisa que já é natural, você já nasceu com elas, né? Algumas habilidades, alguns dotes, você já nasce. Mas quem te deu? Foi Deus. Tudo vem dele, tudo começa nele. Então, você usar isso na obra para o Senhor, é o que Ele quer de você. É isso que Ele quer de você. E é isso que você vai prestar contas a Deus. Verso 22, e aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Vai lá a festa, gente, vai ter festa, né? Sem falar a boda, né, do Cordeiro. É muita festa no céu, é lugar de alegria, é lugar de transbordar, é lugar, né, tremendo. E o Senhor, então, dá responsabilidades a cada um de acordo com a sua capacidade. Se você não foi chamado para ser, vamos dizer, um conferencista, né, transcultural, tudo bem, evangelize assim na sua casa, na sua vizinhança, no meio da sua parentela, entende? Se você não tem o dom para escrever livros, ok, ensina 1, ensina 2, faz o que Deus te deu para fazer, de acordo com a capacidade que Ele te deu. Mas o que não pode é enterrar, é ignorar, é não fazer nada. Isso é que não pode acontecer. 24 a 26. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse, sabendo que o Senhor além de não fazer nada, olha o conceito. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora
nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem falou isso? Jesus, não sou eu, Jesus. É melhor fazer algo do que não fazer nada por medo. O medo é paralisante. Pior ainda é não perceber o que deve ser feito. É um cego, né? Não enxerga serviço de jeito nenhum. Muitos deixam de ser abençoados por causa do servo inútil. Vidas irão para o inferno por causa da sua falta de serviço. Além disso, ele ainda julga mal o seu Senhor, dizendo que ele é severo, que ele é vingativo, sem misericórdia, ambicioso, injusto, comparando Jesus com os reis da terra, como se isso fosse possível. Olha a visão que ele tinha do Senhor, tão pequena, tão medíocre. O Senhor espera que nós desenvolvamos os talentos, né, as capacidades. Você sabe como que desenvolve um talento? Uma habilidade? Fazendo. Fazendo. Quanto mais você faz, mais hábil você fica. E às vezes você vai incrementando, não é? Você vai mudando um pouquinho para render mais, para ficar melhor. Deus nos deu inteligência. O Senhor nos deu habilidade, capacitação. Entende? Quinta-feira, eu e Péricles fomos a um culto de ação de graças pela eleição da prefeita e de vereadores. E eu saí assim, grata ao Senhor, porque são mais de 30 anos servindo ao Senhor, mais de 30 anos pregando, ensinando, discipulando, 1, 2, 3, não importa. Minha casa sempre aberta para receber pessoas que eu quero evangelizar, que eu quero alcançar para Jesus. E lá, eu pude encontrar muitas pessoas que já passaram por mim. E principalmente o próprio pastor da igreja, né, Péricles? Fruto do nosso trabalho. Hoje ele é pastor de uma grande igreja em Mogi. Será que eu tenho algum mérito nisso? O Senhor sabe, mas nós fomos honrados. Eu e Péricles fomos muito honrados naquele culto. Quem faz isso? O Senhor. O Senhor. Quantas pessoas já passaram por nós nessa cidade? Quantas? Quantas delas têm ministérios? Ministérios grandes até. Outras estão em outras cidades. Esse é o trabalho para Jesus. Eu não me canso. Nem penso em me aposentar. Percebem? Porque dá tanta alegria. A verdadeira felicidade está nisso. Quando você vive para você mesmo, é uma desgraça. Sabe? É um vazio. Não tem sentido. O Senhor nos conhece. E Ele vai julgar corretamente cada um de nós. De Deus você não se esconde. Se você usar alguma máscara, meio cristã, meio espiritual, ela vai cair no dia do tribunal. Vai cair. Você vai se enxergar como você realmente é.
Mas é melhor que a gente enxergue agora, já, né? Antes desse dia. Antes desse dia. Ok? Deixa o Espírito falar com você. Deixa o Espírito Santo te convencer. Deixa Ele mostrar para você o que você pode e deve fazer para o Senhor Jesus Cristo. Para aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Se Ele é Senhor da sua vida, significa que você não manda nada em você. É Ele. Agrade o Senhor, em primeiro lugar. As outras coisas Ele vai concedendo para você, aquilo que Ele achar necessário para você. E quanto mais você trabalha, mais responsabilidade Ele te dá. E maior autoridade também Ele te dá. Percebe? Vamos ficar em pé. Senhor, diante da Tua palavra, ó Deus, que falou tão claramente aos nossos corações, ó Deus, que esta palavra, ela possa germinar frutos dentro de nós. Frutos que vão, ó Deus, se expressar através da nossa vida, através do trabalho que nós vamos executar para o Senhor. Ó Deus, graças te damos, Pai, pela salvação que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados por alto preço, para vivermos para Ele, com todo o nosso ser, com tudo o que temos, o que não temos, o que somos e ainda não somos. Ó Deus, tudo rendido aos Teus pés. Ofertamo-nos a nós mesmos no Teu altar, Senhor, para que o Senhor venha e nos levante, ó Deus, para obras que o Senhor já separou para nós. Perdoa-nos, ó Deus, por toda negligência, por deixar de lado, por não prestar atenção, por nem sequer perguntar para o Senhor o que nós podemos e devemos fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, Senhor, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a praticar aquilo que nós temos aprendido, ó Deus. E nesta igreja local nós temos aprendido muito da Tua palavra, muito, Senhor. Muito mais será exigido de nós, por causa do conhecimento. Ó Deus, que as obras acompanhem esse conhecimento. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a alcançar vidas para o Senhor, a expandir o Teu reino, a levar a mensagem de salvação aos perdidos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ficar incomodados com a nossa apatia, com as desculpas esfarrapadas. Senhor, dá-nos, Pai, diligência, dá-nos senso de responsabilidade. E, ó Deus, que possamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos conceder nesta semana. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você continua orando pelas 3 pessoas? Você já alcançou as 3? Quantas você já alcançou? Eu, de 3, tenho 2, mas ainda não alcancei a 3ª. E estou pedindo ao Senhor, onde está essa pessoa? Quem é essa pessoa? Que eu devo chegar a ela com o Evangelho de Cristo, com a palavra da salvação. Que você faça o mesmo. Ore,
3, 10, sei lá quantas vezes por dia, para que Deus te conceda 3 pessoas para você alcançar para Jesus. Amém? Faz isso, faz isso. Experimente a alegria de levar alguém a Jesus. Cuide dessas pessoas, não abandone, cuide. Até que você consiga trazer para a igreja local. Até que você consiga inserir na família, né, através do batismo nas águas. Que possa participar da mesa do Senhor. Que possa ser treinada para ser enviada. É serviço completo, irmãos. Amém? Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor te dê alegria. Que você saia como um semeador esta semana, levando as sementes incorruptíveis do Evangelho de Cristo. Que você use todas as oportunidades que o Senhor vai te dar para alcançar alguém para Jesus. Amém, amém, aleluias.